E aí galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos falar um pouquinho sobre Santos, vamos falar um pouquinho sobre o Vojvoda. Eu acho que uma crítica muito frequente que a gente escuta sobre o técnico do Santos, o Juan Pablo Vojvoda, é sobre a não utilização dele de Robinho Júnior e Roleiser. E hoje eu gostaria de conversar com vocês do provável possível porquê, os motivos do Vojvoda não se colocar, e também tentar mostrar a questão de pressão alta e como que o Santos tem se comportado nas últimas partidas onde os dois jogam juntos e quando eles não jogam, tá? Vamos tentar falar um pouquinho disso. Peço para vocês seu like, curtida, seu comentário, sua inscrição, compartilhamento. Vai lembrar, eu já tenho vídeos mais favoráveis ao Vojvoda, como vídeos táticos, alguns onde eu falo um pouquinho sobre isso, e vídeos mais críticos ao Vojvoda, como por exemplo o vídeo que eu fiz sobre Gabriel Bontempo, onde eu coloco a não utilização do Gabriel Bontempo como uma das principais falhas do Vojvoda. Esse vídeo vai estar no card aqui e também vai estar disponível no final desse vídeo, tá bom? Então, peço para vocês se atentarem no canal, espero que curtam e vamos lá. Bom, o que seria o ideal para a gente poder pegar o Santos com e sem Robinho Júnior e Roleiser atuando juntos? Se tivesse alguma partida onde o Santos tivesse atuado com eles recentemente, e alguma partida onde o Santos tivesse não atuado com eles recentemente. E para nossa sorte a gente tem exatamente isso. Então agora eu vou pegar para vocês Santos e Juventude, um jogo que acabou 3-0 para o Santos, fora de casa, um show à parte do Neymar, é claro, mas onde jogou somente o Neymar no Santos, Lautaro Dias, Guilherme e Barreal. A trinca que a galera não gosta muito, Lautaro Dias, Guilherme e Barreal. Ou seja, Robinho Júnior e Roleiser no banco. O que eu quero é que vocês se atentem sobre esse jogo. Primeiramente, estatísticas. O Santos teve menos a bola, 49%, mas criou as maiores chances, teve mais chances, chutou menos ao gol, mas teve mais chutes no gol, pelo menos. O goleiro teve que pegar o mesmo número de coisa. E se a gente for para desarmes, que eu acho que é legal da gente falar, é que o Santos teve um número de duelos vencidos pau a pau, tá? 47-53. Pelo chão foi muito próximo, pelo alto foi muito próximo. Em dribles, o Juventude até tentou mais do que o Santos, e o Santos conseguindo fazer bastante aquela marcação, principalmente nas suas áreas mais ofensivas. O Santos conseguindo fazer uma marcação mais pressão. Como que a gente consegue ver isso? Principalmente por linha. Se a gente for pegar aqui, o Santos no primeiro tempo estava jogando aqui, com umas linhas intermediárias, né, para mais ofensiva, e depois, teve que recuar quando entrou Roleiser, por exemplo. Bom, mas isso não mostra tudo. A gente pode pegar um outro jogo interessante do Santos, que ainda não jogou Robinho Júnior e Roleiser, que é o do Sport. Nesse Santos jogou com linhas ainda mais altas, tá? Vai lembrar uma trinca parecida. Guilherme, Neymar, Barreal e de vez o Lautaro, Tiquinho. Bom, nessa partida a gente pegar estatisticamente, a gente vai ter Santos com mais posse de bola, muito próximo, mais grandes chances criadas, mais chutes ao gol, goleiro do Sport catando mais, Santos teve mais escanteios, e o mais importante, novamente uma marcação mais na área do Sport, tá? Em duelos, o Santos vencendo mais duelos do que o Sport e se mostrando um time que marca bastante pressão. A gente consegue ver isso pelo posicionamento dos jogadores. Ó, como o Neymar, o Guilherme estão bem avançados, o Barreal, o Tiquinho parece ter mais recuado do que eles. E ó, como que no segundo tempo, o Robinho Júnior é o mais ofensivo e depois a gente vê que o time inteiro do Santos parece ficar mais na intermediária. Bom, vamos agora fazer a avaliação, porque a gente conseguiu analisar dois jogos e ver. O Santos, quando tá jogando com Guilherme, Barreal, Tiquinho ou Lautaro, avança, marca em linhas altas, né? E marcando em linhas altas consegue criar mais chances de ataque e sofrer menos na defesa. Agora, vamos fazer uma análise comparando isso ao jogo contra o Internacional. Contra o Inter, é claro, o Santos não tinha o Neymar. Por isso mesmo jogou com Roleiser, Robinho Júnior e Tassiano no ataque. Eu acho que tirando o Tassiano é uma dupla de ataque que muitos queriam ver, Robinho Júnior e Roleiser. Bom, qual que é o ponto que a gente pode falar desse jogo aqui? Primeiramente, o Santos criou bem menos do que o Inter, principalmente no primeiro tempo, onde estava jogando com Roleiser e Robinho Júnior. O Inter teve 55% de posse de bola, mais chances de gol, mais chances criadas. O Santos não conseguiu dar um chute ao gol sequer. E a marcação era praticamente toda no campo do Santos. O Santos ficou com 23% de posse de bola no campo de ataque do Inter. Em duelos, o Santos perdeu quase todos. Então, a gente começa a ver o quê? Que essa marcação é mais recuada quando esses jogadores estão aqui. Isso a gente vê pelo posicionamento em campo. O mais avançado era o Tassiano, quase na intermediária. Lembra que quando a gente estava mostrando os outros mapas de calor, os jogadores se ocupavam uma zona bem aqui, à frente da reta, dessa seta. Agora tá todo mundo atrás dela. Ou seja, o que isso mostra?
fisicamente, o Roleiser e o Robinho Júnior não conseguem fazer essa mesma pressão que o Guilherme Barreal. Por isso, o time tem que recuar. O time não consegue jogar tão ofensivamente. O time não consegue fazer a mesma marcação alta que faz com o Guilherme Barreal. Ou seja, são jogadores que eu considero melhores. Tecnicamente, o Robinho Júnior e o Roleiser são muito melhores que Guilherme Barreal. Mas o Guilherme e o Barreal, eles têm uma característica que é muito importante. Eles marcam alto. Eles têm essa qualidade para fazer uma marcação ofensiva e marcar lá em cima, fazendo com que o time adversário tenha que dar uns chutões para a nossa defesa ter que defender rebatidas. E com isso o Santos consegue criar mais. Então, por mais que, de fato, Roleiser e o Robinho Júnior tenham mais técnica, a parte física, para conseguir fazer uma marcação alta, depende muito da presença do Guilherme do Barreal, principalmente. E com o centroavante, você consegue afundar mais a zaga do adversário e ainda melhorar essa marcação. Rex, tem como mostrar isso? Temos. Porque no segundo tempo, entra justamente quem a torcida critica, Guilherme e Barreal. E olha como a marcação do Santos sai lá de trás do meio de campo e volta a subir para marcar pressão. Por quê? Porque justamente com essa marcação aqui, com esse Santos entrando, com esses jogadores entrando, o Santos volta a conseguir ocupar o campo de ataque, ocupar o campo ofensivo e fazer uma marcação mais alta, mantendo a bola no campo de ataque, tá, gente? Isso é muito importante, porque com isso o Santos consegue melhorar os seus números e seu desempenho. O Santos sem marcar alto é um time muito besta, muito fácil de se jogar. E um exemplo de que a gente pode ver isso é nas estatísticas. Lembra, no primeiro tempo a gente não deu nenhum chute ao gol, nem nada. Já no segundo, olha só, o Santos volta a ter chance de gol, o Santos chuta menos ao gol, 4 contra 10, mas os goleiros pegam a mesma coisa, tá? O Santos, que estava ocupando apenas 23%, que continua, acho que na verdade esse mapa é do jogo inteiro, mas em duelos, o Santos sai de 58 a 42 e vai para 52 a 48, ou seja, volta a ganhar duelos, principalmente pelo alto. Volta a ter um time mais físico, que consegue jogar melhor. Se a gente for agora para o Santos e Palmeiras, por exemplo, onde o Santos ganha de 1-0 jogando alto, novamente vemos Guilherme Barreal e Neymar. Ou seja, novamente uma estrutura para conseguir marcar alto. E a gente vê isso claramente no mapa de calor. Vale lembrar, nesse caso, a gente não vai ter tanta mudança de posicionamento. Por quê? Porque o Robinho Júnior e o Roleiser vão entrar justamente no contexto de pegar o Palmeiras cansado. E pegando o Palmeiras cansado, esses jogadores voltam a fazer algum sentido muito maior. Porque quando você tem o time do primeiro tempo aqui, ó, jogando, marcando, criando e tudo mais, você consegue cansar o time do Palmeiras. Que aí no segundo volta, conseguindo melhorar um pouco, pode ver que as estatísticas são melhores pro Palmeiras, tá? Mas tem jogadores de finalização e decisão maiores, no caso o Roleiser e o Robinho Júnior, para que eles consigam tentar matar o jogo quando entrem. Uma coisa parecida aconteceu com o jogo contra o Flamengo. O Santos, nesse jogo, jogou mais defensivamente, a gente vai ver, ó, o time inteiro bem mais defensivo. E aí, quando eles entram, eles pegam o Flamengo cansado. E aí é o momento onde a gente consegue ver um Robinho Júnior atacando mais ofensivamente, o Roleiser compondo mais o meio de campo e os gols começando a sair. Ou seja, o Santos, ele precisa que tenha um início de uma marcação mais segurada, um pouco mais retida, mesmo para fazer uma marcação alta, com jogadores que a gente talvez não goste tanto, mas tem um atributo físico muito importante. E para o segundo tempo conseguir entrar um Roleiser, um Robinho Júnior, um jogador com mais refino técnico para que o Santos consiga pegar o adversário cansado e aí sim subir a linha mesmo com esses jogadores que não são tão físicos. E aí manter a pressão e manter um bom resultado. Basicamente é isso que eu queria mostrar no vídeo. O Santos praticamente não está usando isso, na minha visão, até por um acerto do Vojvoda, porque ele precisa fazer essa marcação alta quando o Santos deixa de marcar alto, que aconteceu contra o Juventude no começo do jogo, antes dos 30 minutos do primeiro tempo. O Santos é amassado, então o Santos precisa fazer essa marcação alta. Para marcar alta, precisa de um Lautaro, precisa de um Guilherme, precisa de um Barreal. Infelizmente, isso acaba tirando espaço de jogadores que são de fato mais talentosos, Robinho Júnior, Roleiser, que são melhores, mas que por conta desse atributo físico, acabam ficando no banco. E é isso, meus queridos. Peço seu like, curtida, sua inscrição. Forte abraço e agora eu fui.